Amados irmãos em Cristo Jesus, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor nosso Deus, que essa paz ela possa permanecer em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Irmão, se você fosse fazer uma pergunta com relação a Jesus, qual a pergunta você faria? Por exemplo, por que Deus dá tanta importância ao homem? Por que Deus deu toda a autoridade ao homem? Por que Deus cuida do homem como uma mãe cuida de uma criança? O porquê de tudo isso? Qual a razão pela qual Deus morreu na cruz do Calvário por nós? É sobre isso que nós vamos falar agora. A pergunta é essa. Ou o tema podemos dizer assim, a morte de Cristo. E em seguida vem uma pergunta. Por que Jesus morreu? Aí nós temos um versículo-chave, nós somos cheios de versículo-chave, que diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Por que Jesus morreu? Para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para morrer, mas com sua morte, ele garantiu o resgate de muitos. Não é de todos, de muitos. E pode ser todos os que o aceitam. Tá, irmãos? O aceitam. Veja bem, Jesus morreu para nos resgatar da escravidão do pecado. Isso quer dizer, nós estávamos na escravidão do pecado. O pecado era quem nos dominava. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós dominamos o pecado. Não somos mais dominados por ele. Você está entendendo, irmãos? Foi por isso que Jesus veio. Um resgate, irmãos, é um preço para liberdade, para libertar um escravo da escravidão. Isso é que é um resgate. Então Jesus nos resgatou. Ele pagou um preço para nos tirar da escravidão. Jesus frequentemente dizia aos seus discípulos que ele precisava morrer. Jesus dizia claramente para os seus discípulos, eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Certo, irmãos? Mas aqui ele não lhe disse o motivo. Você pode observar. Ele só fez dizer, eu preciso morrer. Mas não disse o motivo, irmãos. O porquê que Jesus precisava morrer. Qual era a razão de Jesus morrer? Será que Jesus veio? Será não? Não faça essa pergunta, Clemente. A resposta está bem em cima. Né? Jesus veio morrer, irmãos, para nos dar vida e vida com abundância. Aí está aí, irmãos, olha. Para redimir todas as pessoas da escravidão do pecado e da morte. Primeiro, ele nos liberta da escravidão. Com a morte dele, ele nos libertou da escravidão. E a morte também nos redimiu, certo? Nos redimiu de toda a escravidão do pecado e da morte. O discípulo pensava que, enquanto Jesus estivesse vivo, poderia salvá-lo. Mas Jesus revelou que somente a sua morte poderia salvá-lo, eles e ao mundo. Ou salvá-lo ao mundo. Quer dizer, somente a morte de Jesus
poderia nos salvar do mundo. No mundo. Então, Jesus precisava morrer. Agora nós vamos fazer outra pergunta. Outra pergunta não. Vamos dar continuidade. O primeiro ponto foi: Jesus morreu para nos resgatar da escravidão do pecado, respondendo à pergunta: por que Cristo morreu? Segundo, mas antes eu vou ler um texto bíblico encontrado em João capítulo 12, versículo 20 a 36. Jesus lhe respondeu dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus era um trigo, certo? Era a semente de um trigo que caiu na terra e ele precisava morrer para que hoje pudéssemos ter vida. Hoje nós somos os frutos, nós somos o fruto da semente do trigo. Nós somos o fruto da morte de Jesus. Temos vidas com Deus e para Deus. Vamos lá. Jesus morreu para provar o seu poder sobre a morte. Como Jesus poderia provar que ele tem domínio sobre a morte? Como? De que maneira Deus poderia provar que ele tem o domínio sobre a morte? Mas ele tem, irmãos. Tanto é que ele morreu e ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação e a morte teria a sua vitória. E a morte jamais poderá ter a sua vitória sobre a vida. A vida, irmão, ela só muda de estágio. As pessoas não morrem, muda de estágio. Muda de paraíso, ou muda de cidade, muda de lugar. Esta é uma imagem bonita do sacrifício de Jesus. A menos que uma semente, veja bem, a menos que uma semente de trigo esteja enterrada no solo, se não se tornar um caule do trigo, produzindo muitas outras sementes, Jesus teve que morrer. Jesus teve que morrer, não somente para pagar a punição do pecado, mas também para mostrar o seu poder sobre a morte. Então vamos lá. Jesus morreu para nos libertar de escravo, para redimir nossa escravidão do pecado e também morreu para a punição dos pecados, mas também para mostrar o seu poder sobre a morte. A sua ressurreição prova que a vida eterna, que há vida eterna. A sua ressurreição prova que ele tem a vida eterna. E como Jesus é Deus, Jesus é Deus, para quem crê, pode dar esta mesma vida eterna para os que crêem nele. Viu? Como Jesus é Deus, ele pode dar essa mesma vida eterna que ele tem para aqueles que crêem nele, somente para aqueles que crêem nele. Para que Jesus morreu, irmãos? Jesus morreu para nos dar esperança. Vamos ler outro texto bíblico encontrado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 31. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura
para os gregos. Nós pregamos o que, irmãos? O Cristo ressuscitado, que para os judeus é escândalo e para os gregos é loucura. Entendemos? Porque eles não acreditam que Jesus veio e que morreu, mas nós pregamos que Cristo foi crucificado, tá? E que ele ressurgiu. Então Jesus morreu para nos dar esperança. Muitos judeus consideravam que as boas novas de Cristo era uma tolice, porque pensavam que o Messias seria um rei conquistador, acompanhado por sinais de milagre. Aí veja bem, irmãos, olha o que diz aqui. Jesus não havia restaurado o trono de Davi como eles esperavam. Eles esperavam o seguinte, que Jesus viesse e fizesse o que eles achavam certo. Jesus não veio para fazer a vontade do homem, tá, irmãos? Ele não veio para fazer a vontade do homem. Fique você sabendo disso, tá? Então veja bem, irmãos. O trono de Davi. Além disso, ele foi executado como um criminoso. Como um criminoso poderia ser um salvador, irmãos. Me diz. Como é que pode um criminoso ser um salvador? Porque ele foi crucificado como um criminoso. Só que ele ressuscitou não criminoso, para salvar o criminoso. Interessante, né, irmãos? Interessante. É, irmãos? Muito interessante. É, irmãos. Além disso, ele foi executado como criminoso, e como um criminoso pode se salvar ou ser um salvador. Os gregos também consideravam o evangelho uma tolice. Eles não criam em uma ressurreição física. Olha aí, irmãos. Eles não viam em Jesus as poderosas características dos seus deuses mitológicos. E eles, veja bem, irmãos, deixa eu ver aqui, irmãos. E eles pensavam que nenhuma pessoa respeitável seria crucificada. Isso aí não é Jesus. Uma pessoa que vai ser crucificado, que vai morrer, isso aí não é Jesus, não. Onde já se viu? Para ele, a morte era uma derrota e não uma vitória. Já para nós é diferente, viu, irmão? A morte para nós, ela é uma vitória. Nós nunca seremos derrotados. Nem a morte tem o poder para nos derrotar. Porque quem está em Cristo, ele é nova criatura. Ele nunca fica velho. As boas novas de Cristo, irmãos, ainda parece uma tolice para muitas pessoas. A nossa sociedade, irmãos, adora o poder. Pense numa sociedade que gosta de poder, irmãos. Misericórdia, irmãos. Ama o poder. Irmãos, adora o poder, a influência e a riqueza. Jesus veio como um servo humilde e pobre. Ele ofereceu o seu reino àqueles que têm fé e não obras. Entendemos? Para aqueles que têm fé e não obras. Jesus ofereceu o seu reino. O reino de Deus é oferecido para aqueles que têm fé e não obras. Isso parece tolice para o mundo, mas Cristo é o nosso poder. A única maneira como podemos ser salvos, conhecer Jesus Cristo pessoalmente, é a maior sabedoria que qualquer pessoa pode obter. Irmãos. Quer ser sábio, irmãos? Quer obter a sabedoria? Seja salvo. Você já viu um salvo besta? Não. Todos os salvos são sábios. Tem alegria, tem paz. Vai, irmãos. E nós temos, irmão, muito motivo, irmãos. Motivos de estarmos alegres. Porque Jesus morreu por nós
na cruz do Calvário. Foi por isso que Jesus morreu, irmãos, tá? E eu agradeço ao Senhor Jesus por Ele nos salvar, irmãos. Nós éramos considerados trapo de imundície. Trapo de imundície é aquele que você joga no muturo, no mato. Jesus veio e nos tirou do lamaçal do pecado, nos lavou com seu sangue precioso, deu a vida por nós. E Ele nos amou de uma tal maneira que a ciência jamais, ou a matemática jamais, poderá calcular o grande amor de Deus para conosco. Porque Deus é Deus. E acima de Deus não existe outro Deus. Ele disse: não há outro nome pela qual importa que o homem seja salvo. Porque somente o nome de Jesus pode salvar. Em nome de Jesus, irmão, nós podemos vencer qualquer barreira, qualquer obstáculo. Podemos atravessar qualquer fogo, qualquer mar de espinho. Com Jesus, nós somos muito mais do que vitoriosos. Que Deus em Cristo abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe os pastores que têm compromisso com a doutrina bíblica e pregam a palavra, certo? Com respaldo bíblico. Amém, Jesus? E amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.